Olá, meus meninos do segundo ano, tudo bem? Vamos mais uma aula de literatura. Nós estamos em qual apostila? Apostila 8. Vocês estão com ela aí na mão, meus pequenininhos? Apostila 8 e nós estamos na página 62. Deixa no jeito aí para vocês acompanharem com o tio Fábio. O que nós estamos falando, tio Fábio? Tá. Seu tio disse para vocês assim, a última escola literária que nós estudamos se chama modernismo. Modernismo é dividido em 3 momentos. O primeiro momento, o modernismo de 1922 a 1930. E o segundo momento modernista de 1930 a 1945, que é o que a gente está vendo agora. E a gente ainda vai ver o terceiro momento modernista de 1945 em diante. Vamos então fazer o que a gente estava fazendo? Seu tio tinha dito para vocês, né? De 30 a 45 nós temos uma prosa engajada, uma prosa social, uma prosa regionalista e uma poesia que num primeiro momento nós trazemos quase que um retorno a algumas escolas literárias, o neobarroquismo, o neossimbolismo, um lirismo muito próprio de questões existencialistas bem profundas, né? O eu e todos os questionamentos do ser. Mas isso nós vimos na Cecília Meirelles, no Jorge de Lima, no Murilo Mendes e no Vinícius de Moraes. E depois começamos a ver, na última aula, o grande, o maior, o espetacular Carlos Drummond de Andrade. E o seu tio disse para vocês, o Drummond tem 3 fases na sua poesia. A primeira fase, nós vimos no vídeo passado, na nossa última videoaula, que era uma poesia ainda muito voltada para aquelas questões do primeiro momento modernista. Então ela era chamada de uma poesia gauche, uma poesia do contra, uma poesia de dizer, não, isso aqui está errado, nós vamos fazer de um outro jeito. E o seu tio disse para vocês, nós vamos fazer uma análise como os grandes literatos têm feito da obra do Drummond, dizendo como foi a primeira, como foi a segunda, como foi a terceira fase. A primeira nós consideramos comparando o eu e o mundo como o eu maior que o mundo. Porque o Drummond nesse momento ele se considerava um grande poeta, ele se sentia e sabia que ele era um grande poeta e se julgava realmente muito superior. Lembra que o seu tio contou para vocês da troca de cartas que fizeram o Drummond com o Mário de Andrade? E o Drummond em determinado momento diz assim, eu acho que eu sou um poeta que deveria ter nascido na França, na Inglaterra. E o Mário de Andrade diz para ele, a França e a Inglaterra não precisam de poetas, já tem. Nós precisamos de bons poetas aqui no Brasil. E o Drummond se tornou o maior poeta brasileiro de todos os tempos. Então essa primeira fase a gente vai chamar, lá na página 62, estão dizendo lá que é com os versos livres, humor e ironia, análise crítica do cotidiano, o provincianismo interior de Minas Gerais e os livros mais importantes, alguma poesia e Brejo das Almas. Vamos ver agora o segundo momento da poesia do Drummond? Meninada, a coisa vai inverter. Lembra do eu e do mundo? Pois é, o eu vai ficar quieto aqui e o mundo vai ficar grande. Então o eu é menor que o mundo. Por que será? Bom, há uma análise também dos literatos dizendo o seguinte, o Drummond, que tinha nascido em Itabira, era gauche, rebelde, muito jovem, de repente se viu com uma vida completamente mudada. Ele vai se mudar para o Rio de Janeiro, capital do Brasil, uma grande cidade. Ele vai trabalhar no Ministério da Educação e Cultura para o ditador Getúlio Vargas. Ele fez questões políticas muito poderosas. E ele vai ver aparecer a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Então, juntando a grande cidade, a crítica política de um ditador, e a tristeza e o horror da Segunda Guerra Mundial, ele percebe que ele era pequenininho diante da grandeza do mundo. E nós vamos dizer então que é uma poesia de cunho social. Ele tem uma preocupação enorme com as questões universais, com as questões humanas, com as questões dos homens todos. Então ele diz, afinal de contas, quem é que interessa aqui? É o poeta ou é o povo para quem o poeta canta? E fica uma grande dúvida na cabeça desse cavalheiro, compreende? Vamos dar uma lidinha na apostila? A apostila diz assim,
No segundo momento, nós vamos ter uma poesia social com um destaque para Sentimento do Mundo, José e A Rosa do Povo. A Rosa do Povo é o livro considerado a obra-prima do Carlos Drummond de Andrade. Como que é? Tem versos livres e tem versos metrificados, né? Então tem versos que não têm a necessidade de métrica e alguns ele vai usar como decassílabo, ou redondilha maior ou redondilha menor. Percebe que ele já fica quase que num meio termo entre a poesia do Gauche e uma poesia um pouco mais tradicional. A temática é social, combate ao nazismo, combate ao fascismo, combate ao capitalismo. Claro que ele se posiciona como um socialista. Socialismo no sentido puro da palavra, do que vocês aprendem na geografia e na história, socialista mesmo, daquele socialismo político. É isso que está na poesia dele. E combate a ditadura do Vargas e a fusão entre o social e o existencial. Vocês percebem? Uma preocupação muito de um eu, o poeta, e uma preocupação muito dos outros, os leitores e os homens todos no mundo. É extraordinária essa fase do Drummond. Difícil você dizer qual é que é a melhor. Eu acho que eu gosto mais dessa segunda fase, não sei. Puxei um pouquinho a sardinha para o meu lado, né? Mas eu gosto muito dessa poesia social do Drummond. E nós temos exemplos maravilhosos. Aqui na apostila, nós vamos ter um exemplo desse segundo momento da poesia do Drummond. Ah, que pena, né? Que a apostila traz pequenos trechos, mas nos exercícios vocês encontram poemas inteiros. Nós vamos ver dois trechos dessa poesia social dele. Um é o texto para a questão 2, que a gente vai ver o enlace de duas cores, o branco e o vermelho. Isso vocês aprenderam, né? Que quando mistura branco com vermelho, nós vamos ter uma abóbora alaranjado, um nascer do sol. E aqui é um poema extraordinário chamado Morte do Leiteiro. Não veio o nome, é uma pena, mas é um poema chamado Morte do Leiteiro, que ele conta a história. Nesse tempo havia isso. Os leiteiros entregavam garrafas de leite na porta da casa das pessoas. E uma madrugada o leiteiro tinha ordenhado as vacas, colocado nas garrafas e foi entregar o leite na casa das pessoas, com todo respeito e cuidado. Mas numa das casas o sujeito meio que tropeçou, fez um barulho, o leiteiro, e um cachorro começou a latir e o homem acordou, o dono da casa acordou assustado e pensou, é um ladrão. E pegou uma arma e atirou e matou o leiteiro. Depois o homem fica inconsolável por ter matado uma pessoa tão boa e tão útil. Mas eram os tempos difíceis, né? Os tempos da grande cidade preocupante, os tempos daquela ditadura preocupante e os tempos daquela guerra mundial preocupante. Vamos dar uma lidinha? Leitura, página 63, texto para a questão 2. Da garrafa estilhaçada no ladrilho já sereno, escorre uma coisa espessa que é leite, sangue, não sei. Por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom, a que chamamos aurora. Bonito, né? Como seu tio falou. O branco do leite misturando-se ao vermelho do sangue do leiteiro, formando aquele abóbora que parece a aurora, né? O nascer do sol. Então é quase que uma expectativa de que nós precisamos de um novo nascimento, de um novo recomeço, porque as coisas estão muito difíceis, as pessoas estão temerosas, as pessoas estão com problemas muito graves. Precisamos de um renascimento. Drummond, que maravilhoso. E a outra está no exercício 3, que ele pergunta qual dos trechos poéticos que nós temos aqui que representaria essa segunda fase. E olha que beleza que tem esse poema, oh meu Deus! Acho que chama Procura da Poesia, tenho quase certeza, não tenho o nome aqui, mas o nome acho que é Procura da Poesia. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela, não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Não é Procura da Poesia, não. É Mãos Dadas. Os poemas mais lindos que eu conheço. Mãos Dadas. É uma pena que cortou o trecho que diz isso, né?
vamos juntos, vamos de mãos dadas. Ele acha que a solução estaria nas mãos dadas. Parece socialismo, não é? Todo mundo junto. Era bem essa ideia que o Drummond trazia. Ele não queria ser um poeta de lirismo gratuito, né? Cantar uma mulher, cantar uma história, os suspiros, a paisagem, o suicídio, os dramas, as ilhas, os anjos, não. Ele quer cantar o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Percebe a garra e a força de uma poesia social e que briga com os erros de uma sociedade completamente equivocada, em guerra e com ditaduras e com grandes tristezas. E ele gritando lindamente contra essas coisas tristes do mundo. Não só do Brasil, né, pequenos? Universal. O Drummond é um poeta universal. Ele é compreendido em qualquer lugar do mundo, porque isso aqui diz respeito a tudo que pode acontecer em qualquer lugar. Tanto a morte do leiteiro, quanto a ideia de que nós precisamos cantar o nosso tempo, isto é, falar sobre o nosso tempo, debater as coisas do nosso tempo e ser contrários aos horrores do nosso tempo. Maravilha? Até a próxima aula. Beijo.